Olá, muito boa tarde. Terça-feira, dia 24 de janeiro, começa agora o Direto da Redação. E a gente abre falando dos trabalhos do Legislativo Municipal. Os vereadores realizaram sessão parlamentar. Isabelle Carini acompanhou e traz os detalhes. Olá, Daniele, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que acompanham Direto da Redação nesse iniciozinho de tarde através da TV Câmara Fortaleza. Daniele, os vereadores de Fortaleza, se reuniram nesta terça-feira para mais uma sessão plenária, neste 24 de janeiro. Durante os pronunciamentos, tanto do pequeno e grande expediente, os parlamentares trataram de diversos temas, como educação, cultura, falaram sobre a questão da proposta da Prefeitura em firmar parceria para ampliação de creches. Também foi pontuada a questão de temas como violência doméstica, Mas a principal matéria que a gente sabe que aqui tramita aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, a pedido do prefeito José Sarto, que é o projeto de lei de número 446/2022, referente à isenção da taxa de resíduos sólidos no município, esse volta para mais uma reunião das comissões conjuntas de legislação e orçamento. Na verdade, os membros já se reuniram nesta segunda-feira, se reuniram ontem pela manhã aqui na casa, onde seriam apreciadas as emendas ao projeto, mas alguns parlamentares, membros das comissões, pediram vista. Então, foi necessário, na verdade, esperar a realização de uma sessão, que é o prazo de acordo com o regimento interno da Casa, para que as comissões voltassem a se reunir e continuar com esse trâmite, com esse processo legislativo. Então, nesta terça-feira, após a sessão plenária, os membros das comissões se reuniram novamente para, assim, apreciarem as emendas do projeto. E o que é que daqui para frente acontece? A previsão é que o projeto, com suas emendas já apreciadas pelos parlamentares, retorne ao plenário da Casa para assim serem votadas. Daniela, eu volto com você aí no estúdio. A Prefeitura de Fortaleza deu início ao processo participativo de revisão do Plano Diretor, que é a principal legislação municipal para a condução do desenvolvimento urbano. Serão realizados fóruns em cada um dos 39 territórios de Fortaleza. O lançamento do processo participativo aconteceu no Teatro São José. Estiveram presentes representantes de diversos órgãos da gestão municipal, dentre eles a Casa do Parlamento de Fortaleza, encabeçada pelo presidente vereador Gardel Rolim, e alguns outros parlamentares. Estamos aqui, um grupo muito grande de vereadores aqui hoje, para dar abertura a esse grande momento, esse grande evento. Vamos começar agora a analisar a Fortaleza, analisar como Fortaleza cresceu, para onde Fortaleza cresceu, e aí sim a gente pode dar um trajeto, dar uma trajetória para que Fortaleza continue a crescer ainda mais. A cidade tem que andar para cima, andar para os lados, ela tem que fazer uma vizinhança legal com Calcaia, com Maracanaú, com Eusébio, com Aquiraz. E o plano diretor, ele vem fazer alguns ajustes. Todos os vereadores, assessores e membros do Poder Legislativo poderão já se integrar a essas discussões. Eu mesmo devo participar de alguns territórios, de alguma reunião de alguns territórios, para que a gente vá se apropriando e ouvindo de fato a população, que a esses é que interessa verdadeiramente. O plano diretor é o instrumento básico de desenvolvimento e expansão de Fortaleza. O seu principal objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar do fortalezense. Segundo o prefeito, a prioridade é evitar as desigualdades sociais. Toda a cidade está sendo conclamada a partir de hoje, pontapé inicial. Dividimos a cidade em 39 territórios e que deverão discutir 6 grandes eixos, desde o meio ambiente, a sustentabilidade, a geração de emprego, a educação, a cultura, para saber que cidade a gente planeja para viver nela com a nossa família. Segundo a lei, o plano diretor precisa ser revisado a cada 10 anos. Por conta da pandemia, essa revisão foi adiada para 2023. A ideia da gestão municipal é que a população participe. Por isso, uma plataforma foi criada. No mundo de hoje era impossível a gente fazer um plano diretor, uma revisão de plano diretor ou qualquer outra política pública participativa se a gente não tivesse algo dessa natureza, onde vai estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber contribuições não só de Fortaleza, mas de quem tiver interesse em participar, está lá para a gente receber as contribuições, avaliar e levar as propostas que forem pertinentes ao plano.
A Prefeitura de Fortaleza lançou o programa Nova EJA para a educação de jovens e adultos. Os alunos vão receber tablets e um auxílio financeiro. O pacote de investimentos é de cerca de 30 milhões. Ainda neste ano letivo, os alunos da EJA vão contar com um currículo inovador, mais atrativo e voltado para a construção de um projeto de vida. O anúncio do novo projeto foi realizado pelo prefeito José Sarto. A gente vai conseguir atingir ao maior número de pessoas, e esse número ele tem sido reduzido até por um fator positivo, que a Prefeitura de Fortaleza, ao longo desses anos, com o programa EJA, tem conseguido reduzir a distorção idade-aluno para série. Por exemplo, a gente tinha alunos que deveriam estar numa determinada série pela sua idade e está distorcida. A gente conseguiu reduzir bastante. O currículo da Nova EJA inclui atividades presenciais e virtuais com formações nas temáticas de inclusão e economia digital, além de linguagens de programação. A nossa linha da qualificação, e ela será totalmente integrada aos componentes curriculares. Então a gente vai trabalhar a inclusão digital junto com a matemática, junto com a linguagem da própria alfabetização, né, dos estudantes. Inclusive a gente vai trabalhar com software, que nós já temos essa estratégia dentro do currículo, o empreendedorismo e o projeto de vida. Então tudo vai ser associado ao currículo, justamente para que o currículo fique interessante, né, para aquele estudante que precisou abandonar a escola na etapa certa da sua vida, e para voltar agora ele precisa que faça sentido. O pacote de ações orçado em 30 milhões de reais será encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza para ser votado entre os vereadores. A oferta contempla 10 mil tablets e também uma bolsa no valor de R$ 150 reais, que poderá ser ofertada para até 10 mil estudantes. É uma matéria de suma importância, porque é um incentivo primordial para que as pessoas que abandonaram a escola por algum motivo retornem para concluir seus estudos, seja o fundamental ou até mesmo seja o médio posteriormente, para que tenham uma boa perspectiva. E esse projeto mandado pelo Executivo, que chegará na Câmara logo, vamos votar assim o mais rápido possível, que é de grande importância, porque aquele que estuda tem toda a dificuldade do seu trabalho. E quando tem um incentivo para o investimento, isso fomenta a economia local e, claro, dá nova perspectiva de vida para essas pessoas que por algum motivo abandonaram a escola e vão ter uma oportunidade de voltar, concluir seus estudos e, acima de tudo, trabalhar um investimento para a sua vida profissional. Esse projeto ele vai ser de fundamental importância, principalmente para o pessoal da periferia. Por quê? Porque vai trazer, resgatar pessoas que não tinham uma perspectiva de estar estudando e agora com todos esses incentivos, tablet, uma bolsa de R$ 150 reais que já deve estar aí na matéria para aprovação lá de nós vereadores. Então acredito que isso vai ser um incentivo muito bom para aquelas pessoas que não têm estudo. Muito importante, porque os nossos alunos, as pessoas que não têm estudo, estavam muito desmotivadas. E com esse projeto aí, vem só requalificar e eles vão ficar mais... vão ficar assim, sabendo que isso é muito importante para eles, tanto para ajudá-los, que muitos não têm, como na parte da educação. Em 2022, a rede municipal contabilizou 5.500 alunos matriculados na educação de jovens e adultos, um número que vem reduzindo ao longo dos anos, através da regularização gradativa da distorção idade-série. Continuar reduzindo a desigualdade, porque uma das desigualdades mais injustas é a do conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento que a gente compartilha de uma maneira homogênea, então o conhecimento é libertador, né? Então a gente propicia igualdade de condições para quem acessa a esse novo EJA. Um serviço que existe há mais de 40 anos, o Plantão Gramatical continua sendo um importante canal para tirar dúvidas nessa volta às aulas. Carlos Henrique Costa. Plantão Gramatical, boa tarde. O atendimento é rápido e sem arrudeios. O Plantão Gramatical é um serviço gratuito para a população que tem dúvidas sobre escrita principalmente. Que normalmente é alguém que está de fato ali escrevendo um texto, está produzindo um texto, e ali naquela situação de escrita, aí vem lá a dúvida, né, de uma concordância, de uma ortografia, não é, se você coloca o verbo no singular, no plural. Então, assim, realmente é as possibilidades aqui são
né? São muitas mesmo. Leandro é um dos professores plantonistas. Ele explica que por aqui aparecem todos os tipos de dúvidas. O leque é muito variado, né? Você vai desde daquela ligação bem simples, né? Que alguém liga ali para tirar a dúvida de como é que escreve uma palavra, se tem hífen, se tem acento. Leandro explica que chegou em 2009. Cheguei inicialmente como professor temporário, aí em 2010, 2012 houve um concurso, aí eu me firmei aqui. O plantão gramatical foi criado em setembro de 1980, sendo o pioneiro no país. Atualmente, o serviço contabiliza cerca de 700 atendimentos todos os meses. São os mais variados tipos de dúvidas e o professor que está aqui deste lado é responsável por ajudar quem está do outro lado da linha. Para ter acesso ao plantão gramatical, basta ligar para o telefone 3225-1979. 3225-1979. Esse é um período, começo do ano, que a demanda é bem menor realmente? Assim, eu acho que até por aquela coisa assim, por aquele pensamento de que janeiro, julho, né, as pessoas estão ali de recesso, estão de férias, mas assim, a gente funciona, entendeu? Assim, diminui, a gente sente que diminui, até porque tem também dessas ligações, tem uma parte delas que vem a gente percebe que é aluno mesmo assim, que está fazendo tarefa, né, que está ali fazendo exercício. Então, em situação de concurso também, às vezes tem muita situação de ter um concurso, normalmente acontece no domingo, aí fica a segunda e a terça-feira ali muitas pessoas ligando para saber, né, se é determinada questão que apareceu lá, ela cabe um recurso e estava certo. Com a chegada do período de chuva, aumenta a incidência de raios. Mas você sabe como fazer para se proteger das descargas elétricas? Romana Mello conta pra gente. A temporada das descargas elétricas é aberta junto com o início da quadra chuvosa. Somente nos primeiros dias de janeiro já foram contabilizados mais de 10.500 raios pela Enel Ceará. Um fenômeno da natureza que possui uma potência média de 15.000 amperes. E que exige cuidados durante o período chuvoso. O Brasil, ele é um dos países que mais recebe esse tipo de descarga, então é interessante que nós tomemos alguns cuidados. O raio, ele sempre vai procurar o caminho de menor resistência, ou seja, o ponto mais alto. Então as pessoas devem primeiro evitar ficar em local descampados, um campo aberto, uma praia sozinho, porque se essa pessoa estiver lá, ela vai ser o caminho de menor resistência e o raio vai preferir cair nela. O raio representa graves riscos para as pessoas e existem várias dicas para não ser surpreendido. Durante tempestades, já sabe, tente ficar abrigado. Mantenha-se longe de árvores isoladas, não permaneça dentro do mar, lagos, piscinas e rios. Não utilize aparelhos eletrônicos ligados a tomadas. Outra dica valiosa é se abrigar em um local seguro caso haja risco de descargas elétricas. E um dos locais mais eficazes é o carro. Mesmo com todos os cuidados, por ano quase 1.000 pessoas são vítimas de raios em todo o país. Ao sentir a descarga em seu corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência. O raio, ele é muito intenso e é muito provável que ele cause um infarto, dependendo da proximidade que você tiver. Se você conseguiu escapar, é interessante que você vá ao hospital, seja lá consultado por um médico, talvez ele peça um eletrocardiograma, porque é importante que você saiba que está tudo ok com a sua saúde, apesar dessa descarga. Então, o que o Corpo de Bombeiros recomenda é que está perto de uma descarga, sofreu, está com vida, vai no hospital, checa todos os exames para saber que está verdadeiramente bem. Pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista sobre o Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Depois de muita espera, a alegria vai invadir as ruas, as esquinas e o coração de todos. Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2023. Programação especial em toda a cidade. Acesse carnavaldefortaleza.com.br e confira. Ciclo Carnavalesco 2023. Massa-feira, no ritmo dos reencontros. Prefeitura de Fortaleza. Direto da redação de volta para falar agora sobre os cuidados com a saúde mental. Desde 2014, existe um movimento chamado aí de Janeiro Branco, que promove conscientização acerca da saúde mental. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o médico psiquiatra
Dr. Nairton Cruz. Doutor, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Qual é a finalidade desse Janeiro Branco? Bom, o janeiro, né, a gente sempre tem aquela lembrança que é o início de tudo, né, o início do ano. E muitas vezes nós nos pegamos refletindo, né, sobre os erros que aconteceram no ano passado, né, o que vamos fazer de novo. E a ideia do Janeiro Branco veio muito isso, né, em ter um momento para todos refletirem sobre um tema comum, né, que é a saúde mental. Existem vários meses, diversas cores para vários temas, né? E por que não falar da saúde mental, que a gente sabe que influencia diretamente nas outras, né? Então o tema desse ano, que é A Vida Pede Equilíbrio, vem muito ao encontro disso, né? Das pessoas se observarem mais e serem mais, né, parcimoniosas nas suas atitudes, principalmente depois de tudo que passamos, né, esse período, né, de questão de pandemia, questões políticas, né, que acometeram tanto a nossa sociedade. Tantas desavenças, né? Tem a ver também com o recomeço, recomeçar, o mês de janeiro, primeiro mês do ano. Isso, e como o nome diz, né, branco, janeiro branco, né, a tela em branco para fazermos o que quisermos. E muitas vezes, ao tentarmos fazer com que a gente funcione de uma forma melhor, vem aquela sensação de ansiedade, nós somos tomados por frustrações e nada melhor do que estarmos, por exemplo, guiados por um profissional da saúde mental. A gente fala muito do psiquiatra, né? Mas existem os psicólogos, né? Existem enfermeiros capacitados em saúde mental e várias outras profissões que acompanham a pessoa a desempenhar suas atividades de forma mais leve, satisfatória possível. Então, quando a gente está falando de cuidados com a saúde mental, a gente está falando de quais são as principais doenças que acometem a saúde mental? Bom, em termos de prevalência, né, a gente sabe que os transtornos de humor, entre eles a depressão e os transtornos ansiosos, são os mais comuns. Muito porque as pessoas têm aquela falsa ideia de que depressão é tristeza, mas não, a depressão vai mais além, é a tristeza acompanhada de outros sintomas, como alterações do sono, alterações do apetite, né, por pelo menos 2 semanas. E na ansiedade existe muito aquela questão da visão negativa, né, da previsão negativa do futuro, daquela falsa sensação de controle. Isso tudo tende a mitigar a nossa funcionalidade. A gente sabe que quando a gente está triste, a gente não consegue se concentrar nos nossos afazeres profissionais, por exemplo, mas em casa mesmo as pessoas percebem. A gente fica mais irritado, a gente fica mais isolado, sem querer fazer certas coisas que antes gostava. E tudo isso influencia a nossa rede de contatos. Que não estar bem da mente não funciona, né, fisicamente também. Quem são, doutor, as principais vítimas da depressão? Bom, mais uma vez, em termos estatísticos, né, a gente gosta muito de ratificar, né, as evidências científicas, né, os termos médicos. A gente vê principalmente o público, né, do sexo feminino, né, pessoas ali adulto jovem ou pessoas da meia-idade. Porém, é importante lembrar que existem os extremos de idade que também são acometidos, né, por depressão, por ansiedade e muitas vezes são subdiagnosticados, né, porque as pessoas falam, isso é por conta da idade, né, no caso do idoso, né, isso é por conta que ele não está bem com os amiguinhos, né, no caso da criança. Mas a gente lembra que esses são momentos cruciais que levam à importância do acompanhamento. A criança, no desenvolvimento, ela está ali em momentos, muitas vezes, ímpares de aprendizado, de desenvolvimento neuropsicomotor. E se ela não for cuidada nessa fase, o próprio envelhecimento, né, a própria maturidade, é mais difícil de ser alcançada de uma forma apropriada. Aí entra as questões da frustração, do não terapêutico, que muitas vezes os pais teimam em não dar, né? A criança muitas vezes insiste e o pai cede, achando que naquele momento está fazendo bem, né? Quando Exato. Na verdade está deseducando e incentivando aquele comportamento, né? Esse é o ponto. Que outros sinais de alerta dos pais podem ficar e prestar atenção para que aquela criança tenha algum sintoma, algum sinal de depressão? A questão da psiquiatria infantil é um termo cada vez mais estudado e ela denota até uma máxima que às vezes as pessoas podem pensar como exagero.
mas um professor nosso lá de São Paulo falava, né, que os primeiros 6 anos de vida vão influenciar diretamente os próximos 60. A minha área de formação é em psiquiatria geriátrica, mas na psiquiatria da infância a gente vê muito o cuidado no treinamento de habilidades sociais. Então os pais devem ficar atentos àquelas crianças que não querem mais brincar de forma social com os amigos, na família, aquelas crianças que não sabem esperar a sua vez, aquelas crianças que têm uma explosão de agressividade, uma impulsividade quando não têm os seus desejos, né, bem satisfeitos. E isso é importante porque você tem que direcionar essa criança para um apoio, porque só aí ela vai ter realmente a orientação adequada para viver melhor. Como é que é hoje o tratamento para a depressão? O tratamento para a depressão, ele envolve não só a questão farmacológica, né, que são as medicações, existe um arsenal terapêutico incrível e muitas vezes desconhecido, tá? Porque existe uma falsa crença de que ir ao psiquiatra significa tomar remédio e pior que isso, tomar remédio que vão deixar dependentes para o resto da vida. Tá? E a gente sempre gosta de lembrar, né, nessas oportunidades, falando ao público, que poucas são as doenças psiquiátricas em que o tratamento é para sempre. Tá? Na verdade, a intenção do tratamento é fazer o indivíduo remitir totalmente dos seus sintomas. Então, em uma primeira abordagem, o médico, né, bem qualificado, naquela escuta terapêutica, ele vai entender o plano terapêutico. Né? Muitas vezes, como eu disse, envolve medicações, mas existem vários pacientes, por exemplo, que a gente não utiliza medicações, tá? Que a gente utiliza principalmente das estratégias não farmacológicas. A gente sempre gosta de citar da atividade física, né? O suor, né? a movimentação, libera vários hormônios, né? Adrenalina, dopamina, né? Vários hormônios que facilitam os processos neurocognitivos, a questão da nossa resiliência, né? Além disso, a gente fala da questão nutritiva, né? A gente sabe que quando uma máquina está funcionando de uma forma mais exigida, né, tem que ter mais lenha na fogueira. Né? Então a gente sabe que alimentos com potencial nutritivo melhor, né, em termos de vitaminas, de proteínas, de sais minerais, faz com que o corpo funcione melhor. E um terceiro ponto que eu gosto de salientar é a espiritualidade. A literatura ela já é muito bem enfática em dizer que quem tem espiritualidade adoece menos e melhora mais das doenças do que quem não tem. Então, é uma coisa que a gente sempre estimula o nosso paciente, não direcionando para uma religião específica, mas cultivar a espiritualidade significa acreditar que existe um ser maior que nós, zelando por todos. Né? E isso já começa a trazer uma sensação de alívio. Né? Então o tratamento vai desde medicações a essas estratégias não farmacológicas. Nessas estratégias é que a gente conta, né, com a equipe multiprofissional, como eu falei, a nutrição, o educador físico, o psicólogo, a família. Hoje a gente sabe, Daniele, que quem procura o psiquiatra são as pessoas mais inteligentes que existem, porque são as pessoas que se observam, percebem que tem uma dificuldade, não de ordem, né, cardiológica, né, ou estomacal, né, ou pulmonar, mas é nas suas emoções, é no controle das suas emoções, do sono, da memória, né, da sua socialização. E estas pessoas dotadas dessa inteligência percebem que é o momento de procurar um profissional adequado para viver melhor. O tema do nosso instituto, né, que é Viva a Vida, né, a vida em plenitude, a vida que todos queremos. Né? E a gente sabe que essas pessoas, ou as pessoas que a cercam, sendo dotadas de inteligência, vão nos procurar para viver melhor do que estavam. É possível evitar a depressão? Com certeza, é isso que a gente gosta de promover nesses momentos, né, quando estamos dando aulas, quando estamos conversando com quem nos procura. Né? A depressão, assim como outras doenças, ela deve ser evitada. Sempre a prevenção é melhor, é mais fácil, é mais até barata que o tratamento.
Tá? E passando por esses pontos que a gente citou, a gente coloca a questão do amor, né? Do amor por si mesmo e do amor pelo próximo, sabendo que quando você adoece, as pessoas ao seu redor também adoecem, né? Então essa questão de olhar para si, de olhar para Deus, de olhar para quem está à sua volta, né? Faz com que a prevenção seja mais fácil, para que você não adoeça. Mas a gente sempre lembre, se você está sofrendo, procure ajuda. Tá ótimo, então, doutor Nairton. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vindo, tá certo? Um prazer, sempre uma alegria. Tudo de bom e viva a vida. Tá aí, eu conversei com o médico psiquiatra, doutor Nairton Cruz, sobre o Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental. O Direto da Redação de hoje fica por aqui e eu te espero amanhã, a partir de 1 da tarde. Tchau, tchau.